Espera aí que... Na hora... Bem, pessoal, boa tarde. Pedro, Boa saiu tarde. não, né? Nós estamos dando início aqui à banca de TCC do Valdeir e eu vou passar as instruções de como serão. O Valdeir terá 20 minutos para apresentar o TCC dele. Eu vou marcar aqui o tempo, certo? Logo em seguida que o Valdeir falar, eu vou abrir a fala para nosso convidado, professor Pedro, né, para ele fazer suas considerações, fazer algumas perguntas. Depois o professor João, que é o nosso membro da banca interna aqui. Em seguida eu vou falar alguma coisa e somente depois dessas 3 falas, Valdeir, você pode se pronunciar também, fazendo suas considerações, respondendo as perguntas, certo? Logo que você terminar a sua fala, eu vou convidar o professor João e o professor Pedro para ir para um chat lá no WhatsApp, certo? Sim. Vocês podem ficar aí, nós vamos compor a nota, fazer as considerações e depois, em seguida, nós voltamos aqui para dar o veredito a você. Ok. Tá bom? Só para informar, nós estamos fazendo essa banca de forma remota e isso dá a nós a possibilidade de fazer a assinatura dos documentos também com assinaturas digitais, tá? Então, certo. Tanto Pedro, como o João, como você, como eu vou conduzir isso aí, mandar os documentos para todo mundo assinar, de acordo com o resultado que saiu aqui agora. Então, isso posto, nós temos aqui também alguns membros participantes. Eu peço que vocês, por favor, entrem e assinem a lista de frequência que eu coloquei aí no chat, que depois eu vou encaminhar para o professor João, né, que vocês vão ter direito a ACC e certificação disso aí. Tá bom? Então, Valdeir, deixa eu pegar meu cronômetro aqui. Pode botar em tela aí seu PowerPoint. Ok. Por favor. Tudo bem? Quando eu der ok, você pode começar, tá? Tudo bem? Pode começar? Boa tarde. O presente trabalho pertence ao curso de Arquitetura e Urbanismo do Unisales, Centro Universitário Salesiano, com o título Varanda Gourmet Tipo para Apartamentos da Grande Vitória. Um elemento de valorização imobiliária. Apresentado por mim, Valdeir Laia, orientado pelo Dr. Marcos Espinacé. Bom, este trabalho ele aborda o ambiente varanda, um elemento recorrente da arquitetura residencial brasileira, que desde seu surgimento, no período colonial, ganhou e perdeu funções, nomes e usos pela sociedade que dela usufrui, chegando na atualidade sendo chamada de varanda gourmet, mantendo sua função de ser um local agradável à permanência e interação social. A forte presença do termo varanda gourmet nos novos empreendimentos multifamiliares desperta o desejo por esta pesquisa, em investigar os motivos que contribuem para essa frequente propagação pelo mercado imobiliário, com o objetivo de apresentar uma tipologia de varanda gourmet para apartamentos de alto padrão da região da Grande Vitória, como forma de valorizar o imóvel, que, para aplicar os resultados dessa pesquisa, optou-se pela varanda do apartamento do edifício Uniplace, do bairro Jardim Camburi, em Vitória, por apresentar características semelhantes aos projetos analisados, como ser considerado de alto padrão e as áreas dos apartamentos e da varanda. E ainda que por estar em fase de construção, contribui para a venda do imóvel e como referência para futuros projetos. E ainda por não apresentar em sua divulgação no site da empresa imagens da varanda gourmet.
Os dados obtidos com a pesquisa podem ser apresentados por meio deste projeto de varanda gourmet tipo, que para se obter este resultado, foi necessário a pesquisa bibliográfica para conhecer a história da varanda na arquitetura residencial brasileira, observando sua origem e transformações até tornar-se varanda gourmet. Foi necessário também realizar entrevistas com quem utiliza esse ambiente, verificando os diferentes usos e a sua importância para a moradia, além de identificar os motivos que contribuem para a sua supervalorização pelo mercado imobiliário. E para verificar esses atributos valorativos, a análise de projetos de varanda gourmet em condomínios de alto padrão, por meio desse quadro descritivo. Temos o primeiro apartamento de 6. É a varanda gourmet do edifício Ilha de Parma, do bairro Praia de Itapuã, na cidade de Vila Velha, com um apartamento de área 74 metros quadrados, sendo a varanda 18,14 metros quadrados, onde podemos observar revestimento de piso, parede, teto, bancada, além do mobiliário, eletrodomésticos e decoração. Alguns itens semelhantes ao projeto proposto. Essa análise se estende ao segundo projeto de apartamento da varanda gourmet do edifício Londres, do bairro Praia de Itaparica, com 123 metros quadrados de área total, e a área da varanda gourmet, 7 metros e 73 metros quadrados. Quando podemos observar algumas semelhanças nas características físicas do espaço. O mesmo se repete com a varanda gourmet do edifício Ilha de Manhattan, Residência, do bairro Praia de Itaparica, também em Vila Velha, com 71 metros quadrados, área do apartamento, e a área da varanda gourmet de 6 metros e 70 quadrados. Podemos observar os revestimentos de piso, parede, teto e bancada, além do mobiliário, eletrodomésticos e decoração, que se assemelham em partes ao que foi proposto. Na varanda gourmet do edifício Mar Dourado Residencial, do bairro Praia de Itaparica, a área do apartamento de 105 metros quadrados e a área da varanda gourmet de 14,88 metros quadrados. Podemos observar no quadro 5 a varanda gourmet do edifício Unique Residence, do bairro Jardim Camburi, na cidade de Vitória, com a área do apartamento de 69,13 metros quadrados e a área da varanda gourmet 7,30 metros quadrados, onde nesse apartamento foi proposto a integração dos ambientes, sem abrir mão de características que a enquadram como varanda gourmet, como a churrasqueira, a bancada com cuba, elementos de vegetação. E o sexto e último apartamento analisado foi a varanda gourmet do edifício Aquarela Residencial, também do bairro Jardim Camburi, em Vitória, com a área do apartamento de 92 metros quadrados e a área da varanda gourmet com 11,23 metros quadrados. Neste caso, como nos outros anteriores, foi optado em manter a varanda em partes integrada e sendo dividida também pela porta que separa da sala e os demais ambientes. Após as análises, foi possível propor esta varanda gourmet tipo, podendo estabelecer um comparativo, por meio deste quadro, entre o que foi analisado e o que foi proposto. Como a área do apartamento da varanda, do apartamento de 69 metros a 123 metros quadrados, dos analisados, e o que foi proposto,
83,65 metros quadrados. A área das varandas gourmet analisadas tinham entre 6,70 metros quadrados a 18,14 metros quadrados. A área da varanda gourmet tipo proposta possui 10,25 metros quadrados. O piso analisado predominante era o porcelanato polido em tonalidade bege e, em alguns casos, cinza. O proposto foi porcelanato polido bege, formato 60x60. Nas paredes analisadas, a predominância era de pintura e papel de parede em tonalidade cinza, painéis de MDF amadeirado, fechamento do guarda-corpo em vidro e o que foi proposto, pintura cinza, original do edifício escolhido, papel de parede com estampa de tijolinho, painel de MDF amadeirado e fechamento do guarda-corpo também em vidro. No teto, a predominância era o gesso com pintura branca e tons amadeirados. Foi proposto o gesso com pintura branca também e painel de MDF amadeirado. Na bancada, a predominância era pedra com acabamento polido e foi proposto também pedra, no caso quartzo, cinza com acabamento polido. O mobiliário predominante eram os armário embutido em algumas tonalidades cinza e tons de madeira, mesa, cadeiras e bancos com alguns estofados e materiais de madeira, fibra. E o que foi proposto, armário embutido sobre bancada em tons amadeirados, a mesa branca, cadeiras e bancos em madeira com estofamento. Os eletrodomésticos analisados eram a churrasqueira elétrica portátil, frigobar e adega. Foram propostos a churrasqueira elétrica portátil, pela facilidade em substituí-la futuramente por um fogão portátil também, um depurador de ar, pois como o espaço ele possui fechamento em vidro, acaba que por muitas vezes a fumaça proveniente da churrasqueira ou do fogão pode incomodar quem estiver utilizando o ambiente. Por isso, o depurador, o que não foi observado nos outros projetos, que também possuem fechamento em vidro. 10 minutos, Valdeir, certo? Sim. Além do frigobar e a adega. Sobre a decoração, foram utilizados tanto nos analisados quanto no proposto, quadros com temáticas gastronômicas, vasos com vegetação, e a iluminação possui geral e de destaque. Bom, sobre o teto, foi forro em gesso com pintura acrílica branca, por ser um ambiente externo e a facilidade na limpeza. Tanto na parede quanto no teto foi utilizado o painel MDF Ultra em tom amadeirado. Nos revestimentos, e tanto nos outros objetos, há um valor estimado, que no final será explicado o motivo. O papel de parede em estampa de tijolinho cinza e a pintura da parede foi mantida a cinza que já é existente do próprio condomínio, pois, em alguns casos dos que foram analisados, haviam algumas limitações em não substituir o revestimento do piso, ou parede, ou do teto. Revestimento da bancada e piso. Bancada em quartzo, alumínio nube polido, cuba em aço inox, torneira gourmet, e o piso em porcelanato bege polido, 60x60, que já é o existente do próprio condomínio. Sobre o mobiliário,
encontramos banco, estofado, mesa em MDF e pés amadeirados, mesa de apoio, cadeiras em madeira e fibra e cadeiras acrílicas. Bom, sobre essas intervenções, foram propostas de uma maneira mais versátil. Como pode vir a ter algumas limitações no condomínio em relação a não substituir o piso, a cor da parede ou o forro em gesso, tanto o MDF e o papel de parede são de fáceis remoção ou substituição por outros elementos, além do mobiliário e a marcenaria. Além do mais, esses mobiliários, eles são de design, são exclusivos, o que torna um preço mais elevado também. Sobre os eletrodomésticos, foi inserido um depurador de ar, pois nos projetos analisados não havia. Uma churrasqueira pode ser tanto elétrica, tanto a gás, de maneira portátil, que poderá ser substituída por um fogão ou simplesmente não ter esse elemento, deixando a bancada livre. Além da adega climatizada e um frigobar. Sobre a decoração, podemos observar quadros temáticos, luminárias em pendente, cachepôs e vasos para vegetação. Todos esses elementos são de fácil remoção, além de contribuir para gerar uma atmosfera com a temática gourmet, como uma forma de vender este apartamento futuramente. Bom, este trabalho buscou investigar de início e apresentar os motivos que contribuem para a frequência da varanda gourmet no mercado imobiliário, confirmando a varanda gourmet como um produto de desejo e um símbolo de status social, sendo possível propor uma tipologia com as principais características desejadas por seus usuários. Ou seja, após analisar todos esses projetos, podemos observar uma frequência nas características físicas do piso, parede, teto, mobiliário, alguns casos sendo integrada com a sala, a cozinha, outros casos deixando separada, mas sempre seguindo algum certo padrão em relação aos revestimentos, às características. E uma vez que para tornar o ambiente e sobre os valores colocados nos revestimentos, mobiliários e demais itens, uma vez que para tornar esse ambiente da varanda como essa em gourmet, é necessário investir um valor maior que R$ 40.000. Após analisar todos os valores, podemos chegar a esse valor base. Ou seja, além do investimento com apartamento e com os demais ambientes, a varanda, esse modelo pode ser adaptado a outros projetos, tem um custo inicial de R$ 40.000, onde podemos ver esse desejo, colocando ela como um símbolo de status social perante as demais varandas, conferindo assim ao o morador um destaque para ele. Além de contribuir, como eu já falei, para futuros projetos, já que foi realizada uma análise com projetos aprovados por clientes dessas localidades, e também como um incentivo à venda, já que o condomínio ainda está em construção
o que tanto os corretores imobiliários, a corretora, arquitetos que foram contratados para realizar os projetos de decoração, arquitetura de interiores, possam se basear, ter como referência esse projeto. Uma análise, devido ao tempo do trabalho e o que poderia ser mais desenvolvido nessa pesquisa, seria uma análise mais ampla, com mais exemplares de outros projetos, já que para esse trabalho foram analisados 6 projetos dos bairros de Vila Velha e Vitória. Talvez uma análise com apartamentos de alto padrão da Serra, Cariacica, Viana, para poder ter uma base melhor e mais ampla e mais concisa. Mas, após analisar apartamentos de alto padrão de Vila Velha e Vitória, com as mesmas características propostas durante o trabalho de pesquisa, foi possível propor essa tipologia de varanda gourmet. Obrigado. Muito bem, Valdeir. Né, utilizou o tempo com parcimônia, que bom. Bom, uma vez que ele falou, o João bateu as palminhas dele ali no momento que ele falou, agora eu abro a fala para o professor Pedro. Pedro, fica à vontade, a fala é tua. Então, Valdeir, depois que o João Pedro falar, talvez um pouquinho, aí você pode se pronunciar, aí você anota tudo direitinho aí, tá bom? Ok, sim. Boa noite, boa tarde, né? Boa noite, boa tarde, gente. Boa tarde, todo mundo está participando da banca. Agradecer o convite ao Valdeir. Valdeir, a gente conhece há bastante tempo, né, Valdeir? Já está na hora de formar, de virar arquiteto, de sair dessa coisa de estudante. Sou estudante ainda, agora seja arquiteto. Vai para o mercado de trabalho, vai trabalhar, vai ganhar seu dinheiro, porque já está na hora de fazer isso. Pedro, só um minutinho. Eu ia pedir ao Valdeir que tirasse Isso aí. Pode continuar, Pedro, desculpa. Então, quero agradecer o convite. E uma coisa que eu percebi, eu acho que, na verdade, assim, o que aconteceu foi que a apresentação focou numa parte do projeto do trabalho que eu menos gostei, no sentido dele não ser, para mim, o mais importante do trabalho. O que eu achei importante do trabalho foi a sua pesquisa histórica, que está muito bem feita, muito bem escrita, traz questões bacanas de discutir, questões teóricas de discussão, que você não falou nada na apresentação. Então, assim, só eu fiquei decepcionado com a apresentação nesse sentido, assim, eu falei que você poderia ter ficado na parte da pesquisa histórica, o seu trabalho já estava redondinho lá na pesquisa histórica. Talvez o que aconteceu é que você está mais empolgado com essa parte que você fez no final. Então, talvez você quis apresentar o que você está mais próximo agora nesse percurso final. Mas o seu trabalho tem uma qualidade que quem ouviu a sua apresentação não sabe que ele tem. O trabalho está, como eu falei, está super bem escrito, tem um encadeamento histórico interessante, discute a função da varanda ao longo do tempo. Só aí já é um TCC. Só essa questão dessa discussão, dessa apresentação. Chega um momento que a varanda passa a ser um anexo, chega um momento que a varanda passa a ser um recurso imobiliário, um recurso de venda, um recurso de aumento de área disponível interna do apartamento, porque aí você não está taxa de ocupação e coeficiente calculados quando você tem balanço, a varanda não conta nessa área, então os imobiliários começam a construir utilizando ao máximo de potencial construtivo possível, e a varanda fica com essa função, né, de aumentar a área útil, vamos dizer assim, do apartamento. Quando você bota a varanda fechada e quebra a parede de ligação da sala com a varanda, você está ampliando a área interna do apartamento, aí a varanda gourmet surge como meio que um espaço para ser utilizado como esse espaço, justificar aquele espaço ali como varanda, quando na verdade não é varanda, é uma ampliação da sala, é um prolongamento da sala, enfim. Então, o trabalho nesse sentido da discussão desse espaço, ele é muito interessante, e ele tem uma qualidade muito grande, assim. Você consegue escrever, claro, né, conciso, enfim. Eu gostei muito dessa parte. Justamente essa parte da análise comparativa, eu fico me perguntando, é possível ter um tipo de varanda gourmet? É possível estabelecer uma tipologia, ou cada uma tem a sua própria?
Cada apartamento com a sua varanda vai ter uma tipologia diferente, de acordo com o padrão do cliente, de acordo com o conceito que ele tenha de estética. Enfim, então tem uma série de questões que eu acho que o tipo não se enquadra nesse caso. Eu poderia estudar a funcionalidade desse espaço. Ele é funcional? Ele é utilizável? Ele tem mais relação com a sala ou com a cozinha? Essas questões poderiam estar mais discutidas nesse trabalho de análise de relação espacial e não de acabamentos, de estética, de revestimentos. Eu acho que talvez o trabalho tenha focado muito, a sua apresentação direcionou muito para isso, para decoração, quando, na verdade, o trabalho é muito mais complexo do que isso, do que simplesmente uma comparação, posso usar um papel de parede, posso usar um piso de porcelanato, porque isso pode ser muito variável, né? Enfim, aí não tem nem quantidade que você vai poder comparar, né? Eu posso ter quantidade de granito, de piso cerâmico, de piso madeira, amadeirado, deck, enfim, eu posso ter uma série de possibilidades de revestimento que eu não consigo enquadrar num tipo, numa tipologia única, né? Então, acho que essa questão do conceito e da funcionalidade talvez tenha mais interesse do ponto de vista da aplicabilidade, do tipo, para ter uma varanda usável, utilizável, precisa de um espaço mínimo de tanto, e nem sempre essas varandas têm. Então, às vezes a varanda não tem condição de ter um exaustor, né? Uma coisa de exaustão desse ar. Ela é utilizada? Outra questão, essa varanda é utilizável ou não é utilizável? É uma varanda para vender apartamento, para dizer que tem um espaço diferente extra, ou é para realmente a família utilizar e usar esse espaço como espaço de complementação de lazer e de complemento da área social da casa ou dessa área de cozinha, enfim, né? Então, eu fiquei meio na dúvida. Em relação às entrevistas, elas não estão no anexo, elas não estão no apêndice. Então, também não sei que entrevistas foram, quais as respostas, quais a tabulação dessas entrevistas que foram feitas, várias, pelo que eu vi, 300 e tantas, né? Discussão com as pessoas, com o setor, né, imobiliário, enfim, e com os usuários, que é interessante. Você usa essa cozinha, esse espaço, essa varanda gourmet? Para que você usa? Qual é a função dela no seu apartamento? Era uma coisa interessante de ser pesquisada. Para além desse espaço de status, né, ela tem alguma outra função mesmo social, mesmo de envolvimento com a família e tal. E pensar também nessa varanda atualmente, nessa questão da pandemia, como as varandas foram mais utilizadas, né? Viraram home offices, viraram espaços de contemplação do exterior, de tomar sol, né? De ter algum contato com a natureza. Então, essas varandas provavelmente vão também mudar de uma certa função a partir da pandemia, né? De você estar mais tempo dentro de casa, nos apartamentos, sem contato com o verde, sem contato... Então, de repente, essas varandas vão ter mais espaço de verde, mais espaços de mais contato assim, com a questão da natureza do que atualmente a gente tem. Então, e essa questão da comparação, eu acho que é válido. Você teve um trabalho danado fazendo essas análises, né, de comparativas e tal. Eu acho que não desmerece o trabalho, mas eu gostei mais, achei mais interessante, e já valeria a pena ter se focado na questão dessa evolução, né? Qual a função das varandas ao longo do tempo? Como que a varanda foi se adaptando à sociedade ao longo do percurso do tempo, né? Como ela chega, por que a varanda gourmet hoje é chique, é interessante, é bacana? Porque tem toda essa trajetória que você muito bem contou ali. E, de repente, analisar como ela é utilizada hoje. Esse para mim, seria o fechamento ideal do seu trabalho. Assim, como que as varandas gourmet são utilizadas hoje? Por que elas são interessantes? Elas são mero status ou não, né? Que função extra elas têm dentro dos apartamentos, a não ser de aumentar o valor imobiliário, de venda, enfim, desses apartamentos, né? Menos tipo, né? Menos a questão do tipo, porque o tipo é muito variável, né? Eu posso ter diversos tipos, diversas tipologias de espaços de varanda gourmet. Então, falando disso tudo, eu acho que o trabalho é um trabalho bom, muito bom. Como eu falei, eu acho que o que você apresenta, o povo que está aí ouvindo, pegue o trabalho para ler, que eu acho que vale a pena. Muitas informações interessantes estão no trabalho que não foram apresentadas. Ele ficou empolgado com essa questão lá da decoração, virou esse arquiteto de interior, né? O lado do arquiteto de interior aflorou.
na apresentação, mas o trabalho escrito está muito bem feito, está muito bem escrito, e essa evolução histórica aí é bem interessante mesmo. Não acho que há necessidade de complementação dessa questão aí, você falou, né, talvez complementar, criar outras, eu acho que não há necessidade, talvez um fechamento de uma conclusão que pegue a parte dessa questão histórica também, que na conclusão também ficou isso. Eu acho que você fez o trabalho a longo prazo, então você fez uma primeira parte, meio que esqueceu essa parte histórica que está bem feita, bem construída, e falou assim, agora eu tenho que apresentar essa parte nova, é o que eu estou vendo, é o que eu terminei de fazer nesse período, né, nesse espaço mais perto de você. Então, eu senti um pouco isso, essa empolgação agora desse final do percurso. Mas, de qualquer forma, está de parabéns, e eu acho que vai ter essa questão da banca como um incentivo, como uma mostra do que vai ser o profissional. Acho que você tem essa capacidade, você gosta dessa coisa de arquitetura de interior, sempre gostou, né? Talvez seja isso também que o trabalho demonstra, né? Essa vontade de trabalhar com essa área, esse desejo de focar um pouco nessa área de arquitetura de interiores. Então, parabéns, espero nos encontrar mais vezes aí no mercado de trabalho, e que você tenha um futuro bacana pela frente, e com muito sucesso. Parabéns. Obrigado. Então, eu vou falar. Pode ser, Spencer? Tá bom. Boa tarde novamente a todos. Boa tarde, Valdeir. Obrigado pelo convite. Professor de Spinacé, professor Pedro e alunos. É difícil falar depois do Pedro, né? Ainda mais que muita coisa que o Pedro falou eu concordo. Eu vou pontuar também. Mas, assim, primeira coisa, Valdeir, fiquei muito feliz com o seu convite, tá? Porque você sempre foi um aluno destacado, embora muito reservado, né? Um aluno quieto, tímido, na sua, que não dá tanto papo assim, mas na hora de projetar a gente vê que o Valdeir, ele leva a sério, né? E na hora da apresentação, inclusive. Eu lembro o Valdeir, no dia da apresentação, vindo alinhado. Então, fiquei muito feliz pelo convite para a banca, Valdeir. Acho que na apresentação de hoje você estava mais nervoso, realmente, né? Claro, o TCC, então isso prejudicou um pouco. E concordo com o Pedro também, né? A parte mais interessante do trabalho, no meu entendimento, também foi o desenvolvimento, a parte da retrospectiva histórica. Deixa eu ver aqui que eu anotei um monte de coisinhas. Primeiro, parabéns pela escrita, tá? Como o Pedro falou, eu acho que o trabalho está muito bem escrito, Valdeir. A escrita é fluida, né? Ela vai fácil. Eu admito que eu li em 2 sentadas. Li de noite, li de manhã, acabou o trabalho, e não deixa de ser acadêmico, né? Você tem um rigor científico, sempre citando com todas as referências. Então, acho que a montagem acadêmica, né? O rigor metodológico foi muito bem feito. E a estrutura foi muito bem feita. Eu estendo meus parabéns ao professor Spinacé, que eu sei que tem grande parte nisso. O trabalho está bem estruturado. E aí, assim, não é a minha área, arquitetura de interiores, eu aprendi muito com você, mas eu vou chegar lá onde o Pedro falou também, né? No objetivo geral. Quer dizer, você coloca como objetivo geral apresentar um tipo de varanda gourmet. E aí, uma reflexão que eu trago para vocês, até professores. Quando você fala, Valdeir, em um tipo de varanda, eu entendo, eu pelo menos, né? Uma coisa muito diferente de uma varanda tipo, né? Um tipo de varanda, no meu entendimento, não é uma varanda tipo. Assim como um tipo de apartamento não é um apartamento tipo. Um tipo de casa não é uma casa tipo. Quando a gente fala em tipo de casa, quando o tipo vem antes, ou tipologia na arquitetura, a gente se refere a uma categorização a partir de alguma característica. O tipo de apartamento pode ser pelo número de quartos, o tipo de apartamento com varanda ou sem varanda, um tipo de apartamento pelo padrão construtivo, de baixo, médio e alto padrão. E quando a gente fala em apartamento tipo, a gente está se referindo a um projeto que se replica, né? Um pavimento tipo é um desenho, um projeto de um pavimento que se replica. E aí eu fiquei com essa grande dúvida no seu trabalho. Você propõe um novo tipo de varanda? O que seria isso? Uma varanda gourmet, por exemplo, com uma horta urbana. É um novo tipo de varanda gourmet. Né? O que caracteriza não são os pontos hidráulicos e elétricos, mas o fato dela produzir alimentos. Ou você propõe uma varanda tipo, quer dizer, um projeto de varanda que vai se replicar em todas as unidades, e aí eu concordo com o Pedro que não faria muito sentido, Valdir. Até porque uma varanda tipo, um projeto que se replica, precisaria de um apartamento tipo. Se você tem um apartamento tipo, você pode fazer um projeto de varanda gourmet tipo. Se não, não. Então, eu sugiro que vocês decidam se o tipo vai vir antes ou depois. Porque se você colocar varanda tipo, que eu acho que é o que você quis dizer, é um projeto de varanda que se replica. Um tipo de varanda é uma outra coisa, tá, Valdir? E aí eu acho realmente que o seu objetivo geral não deveria ser um projeto que se replica.
porque o seu trabalho ele é muito maior do que isso. E a parte mais interessante realmente é aquela parte histórica, né? A parte do início. Eu acho que você poderia colocar esse projeto no final como um ensaio, como um exercício, né? E o Spinacé vai ser muito melhor do que eu nisso, para poder encontrar alguma maneira de você manter esse projeto no seu trabalho, mas deixar claro que esse projeto ele não é única e exclusivamente a cereja do bolo. Ele é só um ensaio, um exercício, algo para se pensar. E aí eu chego lá no que o Pedro falou. Eu acho que nas conclusões você pode extrair muito mais da sua retrospectiva histórica do que você extraiu de fato. E aí, por exemplo, aqui algumas provocações que eu trago. Tem várias questões da história que se refletem no presente, mas tem algumas que são abandonadas no meio do caminho. A relação entre o público e o privado, como o Pedro colocou. Hoje em dia, será que essas varandas gourmet prezam por essa valorização entre o público e o privado? Né? Esse espaço intermediário entre a residência e a rua. A proteção ambiental, né? A varanda como um filtro climático, que você não aborda no seu trabalho. Eu entendo que você traz uma abordagem inovadora do tema varanda, quando você fala de varanda gourmet, enquanto a gente sempre fala da varanda do ponto de vista do conforto ambiental, mas você também não pode abrir mão dessa discussão, Valdeir, do conforto ambiental, do fechamento de varanda, que você fala muito por alto. Então, a gente tem vários insumos históricos para pensar sobre isso. Eu me lembro até do TCC do Wilson, o seu Wilson, da nossa primeira turma, que estudou, né, historicamente o uso desses artifícios para o conforto ambiental. Eu adorei o seu referencial histórico, porque eu me lembrei das aulas do William Bittar, que me deu arquitetura no Brasil. Você traz muita coisa do livro dele, né, os desenhos dele. Então, eu voltei para a faculdade, lembrei de muita coisa. Você fala dos muxarabis, por exemplo, que fechavam as varandas. E aí eu lembro do Bittar contando que quando os portugueses chegaram no Brasil e encontraram as varandas fechadas com muxarabis, acharam um costume bárbaro, antiquado, porque era dos árabes. Em Portugal isso já tinha acabado há muito tempo. E aí decidiram que os muxarabis poderiam esconder inimigos do imperador. Assassinos do imperador poderiam se esconder na varanda atrás dos muxarabis para matar o imperador. Essa foi a desculpa que eles deram para proibir os muxarabis no Brasil. Mas eles têm muitas qualidades, como, por exemplo, a privacidade. Então, a gente poderia trazer essa reflexão para como você ter uma varanda gourmet nesses edifícios colados, muitas vezes, uns nos outros, e ainda tem uma privacidade na varanda, tem entrada de luz, de ventilação, mas se a pessoa quiser, ela poder descer uma cortina, de alguma maneira, ou algum elemento, que dê alguma privacidade. Então, acho que algumas reflexões históricas podem servir para subsidiar o seu projeto. Se não, o que me parece, Valdeir, é que seu trabalho ele fica entre duas vertentes. Uma vertente de entender essa continuidade histórica, esse processo histórico, a varanda da Casa Grande, da Casa Bandeirante, até hoje em dia, culminando na varanda gourmet, e um outro processo de aceitar a varanda como um processo meramente comercial, um fenômeno. A varanda é um fenômeno imobiliário, mercadológico, financeiro, comercial. Então você fica entre um e outro. É um prolongamento histórico ou é só o interesse do mercado? E no final, quando você propõe esse projeto tipo, parece que você se rendeu ao mercado. Né? Parece que você fala assim, então pronto, isso aqui é um projetinho. Você até faz uma reflexão, que não é para todos, aquela varanda tipo, mas eu acho que essa reflexão, então, ela tem que ser mais pontuada. E aí, por exemplo, eu vi que você avançou em muitas coisas para apresentação, nos valores, né? Você pesquisou os valores dos materiais, eu não tinha visto isso no trabalho. Chegou à conclusão que a sua varanda custaria 40 mil. Então, assim, você poderia avançar em duas direções, Valdeir. Uma que eu acho que é mais interessante seria essa retrospectiva histórica, como o Pedro já apontou, e outra seria que você avançou de fato para a apresentação, que são os valores, a especificação, fazer um projeto de teto, um projeto de piso, as elevações, né, um projeto executivo. Mas aí fica aquela questão, qual é a contribuição de um projeto executivo de varanda tipo, que não vai se repetir indefinidamente, porque depende da planta do apartamento. Eu acho que a maior contribuição é realmente uma outra direção, que é uma direção teórica, né, mais conceitual. Acho que nas considerações finais você traz bastante essas reflexões históricas, mas elas poderiam estar mais presentes no seu trabalho todo. E aí é isso, assim, eu anotei aqui várias coisinhas, acho que não cabe aqui ficar pontuando, mas, por exemplo, havia uma diferença entre as varandas antigas coloniais, do lado de fora da casa, que era uma área de serviço para ser escondida das visitas, né, que você coloca muito bem, cobertas pelos alpendres, e tem a varanda gourmet, que é o oposto, né? Então tem a varanda de serviço colonial, escondida, suja, onde matava-se o porco, e agora tem uma varanda que não, que ela fica exposta na rua, à vista de todos,
né? Então ela tem que ser arrumada, ela tem que ser bonita. Eu acho que essas são reflexões que você pode trazer para o seu trabalho. A própria questão dos azulejos, né? O Brasil tem uma história tão rica em azulejos, e aí você traz história, traz os azulejos, mas replica azulejos de cor, como é que é? Monocromática, né? Tons neutros, mas você pode resgatar uma questão histórica da azulejaria brasileira. Eu acho que assim, esse resgate histórico, esse questionamento da história, em qual momento a gente perdeu esses valores tão interessantes da varanda, acho que esse poderia ser um ponto alto para o seu trabalho. Tá bom, Valdir? Mas no mais, eu só trago essas contribuições porque realmente seu trabalho dá muito o que pensar. Tá? E aí a gente traz isso, porque quando o trabalho é bom, quando tem muita coisa produzida, a gente pensa, né, em várias possibilidades. E assim, quero também livrar um pouco, talvez, o que o Spinacé vai falar, que eu acho que o Valdeir focou nos resultados de discussão, tá, Pedro? Ele pulou todo o referencial teórico na apresentação, apresentou a introdução e resultados de discussão, e pulou o referencial. Eu me lembro do alpinista, quando fala que a graça está na escalada, né, e não lá no cume. Nesse sentido, o seu trabalho vai crescendo, 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 e no final ele tem um final tímido. Entendeu, Valdeir? Como melhorar esse final tímido, né? Um referencial teórico legal, uma comparação, e no final um projeto de uma varanda que não vai se replicar. Como melhorar? Eu sugiro que vocês repensem o objetivo geral. Não mudar, claro, o trabalho todo, mas repensar qual é o objetivo real do trabalho. Ele tem outros objetivos, além de entregar um projetinho não, desculpa, um projeto muito bem feito de uma varanda lá no final. Você faz muito mais do que entregar um projeto de uma varanda gourmet. Não é? E na apresentação ficou parecendo que foi isso, né? Então, quem ouviu só a apresentação, quem participou só da apresentação, não teve oportunidade de saber a qualidade do trabalho de Valdeir. O trabalho de Valdeir não se resume no que ele apresentou, né? Então, eu acho que nessa contribuição, assim, o trabalho está muito Exatamente. Bom, muito melhor do que a apresentação. O que é contraditório, porque normalmente é o contrário, né? A apresentação supera o trabalho, mas no caso do Valdeir, o trabalho está superior. Obrigado. Então, João e Pedro, eu gostaria de fazer algumas colocações também. Primeiro, que foi um prazer poder estar junto com o Valdeir. A gente aprende mais do que orienta, tá? E gostaria de falar que o sucesso do orientando é o sucesso do orientador. O inverso também, tá? Certo? O inverso também. Então, boa parte das coisas que ele propôs e colocou aí diz respeito à orientação, tá bom? Eu penso que as bancas de TCC, elas deviam sempre anteceder com uma banca de qualificação, como é no mestrado e no doutorado. Porque esse momento de fala, o aluno não vai poder fazer muito mais. Então, uma banca de qualificação seria uma coisa muito bom para que ele pudesse ajustar, arrumar isso tudo que aconteceu. Especialmente com o caso que ele vivenciou, né? Como um tempo quebrado, e também quando ele voltou também num tempo atropelado, e aconteceram alguns percursos, João sabe, de questões de ajuste ali, e aí, num momento chave da história, a coisa foi meio interrompida, né, que poderia ter uma guia. Então, eu creio que isso influenciou profundamente no excelente trabalho que o Valdeir tinha colocado. Eu queria falar mais sobre 2 pontos. Um ponto foi que, quando o Valdeir vem estudando a história, o tempo não deixou fazer isso melhor, ele chegou num ponto que ele descobriu que a evidência das varandas gourmet nos prédios é um fato do mercado, não um fato da cultura. Entendeu, Pedro e João? Então, ele veio estudando a história. Quando ele chegou diante da atual realidade, do contexto que a gente está vivendo, ele falou, puxa vida, isso tudo que tem aí permeia a imaginação, a cultura do povo, mas não é isso que motiva as pessoas a colocar a varanda gourmet, mas sim como um elemento de valorização do imóvel, certo? E aí, isso é confirmado por uma pesquisa do Cresce, não é isso, Valdeir? Cresce, né? Que foi feito, e com 300 pessoas, muito bem fundamentada, muito bem trabalhada, que evidencia que realmente esse é um elemento que, agregado ao produto residência, apartamento, faz com que ele tenha uma valorização maior. Então, o que ele foi? A partir dos estudos dele, ele chegou no ponto e falou assim, peraí, isso tudo que eu estou estudando é legal, tem um contexto histórico, mas não é isso que influencia. Só que no meio dessa coisa toda,
teve pandemia, teve ausência dele, teve que se ausentar um tempo das orientações, essa coisa toda, ele não teve como pegar nesse ponto e transformar isso no texto. Por isso que eu penso que deveria ter uma qualificação. Então, o segundo ponto é quanto à questão da tipologia. A tipologia, ela é algo que vem sendo definido, como o Pedro e o João falou, até o momento em que surge um outro conceito chamado gerativo, certo? Os conceitos de tipologia hoje, ela se desdobra na geração. Então, o tipo, hoje, ele é um tipo que, a partir dele, se pode desdobrar de acordo com a conceituação. Então, esse é um conceito novo que as pessoas ainda não introduziram, porque até então o tipo era aquilo que tinha que ser igual o tempo todo. Mas com a parametrização, com outros conceitos, a tipologia ela é gerativa. Inclusive, até na língua, os novos linguistas e estruturalistas, eles estão entendendo que as palavras elas são gerativas, ou generativas, como queiram. Então, obviamente que essa descrição teórica para deixar esse conceito com essa acréscimo desse novo pensamento não teve condição de fazer realmente no trabalho. Mas a tipologia dele é uma tipologia gerativa. Quer dizer, eu vou começar a fazer uma varanda tipo, ou uma varanda gourmet, eu tenho um ponto de partida ali, que ele pode ser acrescido, mudado o piso, mudado não sei o quê, mas eu tenho um tipo de partida, certo? Então, essas questões conceituais ainda vão gerar muita dor de cabeça por aí afora, porque é uma coisa muito inovadora. E quando ele foi no foco da apresentação, né, que ele fugiu do referencial teórico, era porque ele realmente queria trabalhar a tipologia no ponto de vista generativo como elemento de valorização. E, obviamente, que poderia dar um passeado na história, mas o tempo era muito pequeno. Então, boa parte do que ele fez aí foi sobre a minha orientação, e eu estou colocando algumas questões aqui, conceituais e de pensamentos que estão surgindo agora, que é difícil, né? Até mesmo ele tendo uma escrita legal, ele consegue concatenar as ideias, isso é bacana nele, precisava de um aporte teórico, de experiência que, obviamente, que não tem ainda, mas eu tenho certeza que no mestrado, no doutorado, que se ele porventura venha fazer, ele vai poder fazer. Lamento muito nós não termos uma qualificação. Eu acho que tudo que os senhores falaram, ele ia considerar, ia ajustar, ia colocar no trabalho com todo prazer, sem problema nenhum. Mas obrigado, acho que foram uma excelente contribuição e, obviamente, a gente sabe que nenhuma dessas falas desmerece o trabalho, muito pelo contrário, né? E é isso aí. Parabéns, Valdeir. Foi muito bom poder te orientar, aprendi bastante, né? Como o João falou aí. Tá? Fica agora à vontade de falar alguma coisa. Se o João e o Pedro não tiverem mais nenhuma consideração, Valdeir pode ir. Primeiramente, queria agradecer a presença do João, Pedro, o Espinacé por me orientar. Eu comecei esse trabalho lá atrás e vim terminar só agora. Teve esse intervalo de tempo. Agradecer também aos convidados da banca, aos demais que estão assistindo a apresentação. Eu concordo que faltou, eu acho que o que faltou mesmo na minha apresentação foi uma crítica, porque como o Spinacé disse, eu faço minhas palavras dele, eu pesquisei, fiz toda uma cronologia histórica da varanda. Chegou no momento que eu percebi que a varanda, hoje em dia, as construtoras colocam a varanda por uma questão de uma estratégia, uma forma de dar eu até ouvi de alguns corretores imobiliários que a varanda gourmet, o termo varanda gourmet é utilizado na hora da venda como uma forma de incentivar. Quando os clientes pedem um desconto, eles falam, mas esse apartamento vem com varanda gourmet. Ela virou um produto. Eu acho que faltou realmente, na minha apresentação, falar mais
pontuar mais essa crítica. A varanda, com toda a sua função e importância histórica na formação da arquitetura residencial brasileira, ela se resume hoje em dia a um produto do mercado imobiliário. Ela não tem mais a função, é só estética hoje em dia, não tem função climática, proteção sonora, a função de ser acesso do externo para o interno, como aconteciam nas casas do período colonial, depois no eclético, até a atualidade. Então, concordo que faltou essa crítica. Acho que poderia, só na conclusão, essa crítica já teria de grande valia. E quando eu falo um tipo de varanda, foi o que justamente o Spinazzola falou. É como se fosse uma referência, já que teve uma entrevista, tiveram análises de outros projetos, para que futuros arquitetos possam se basear em partes nesse projeto. Observar que vários elementos da varanda gourmet tipo que eu propus já são repetidos em outros projetos do mesmo padrão, que é o alto padrão. Eu acho que esse tipo serve para isso, na verdade, ser uma referência em partes. Concordo que faltou mais essa parte histórica, colocar essa diferença entre a importância da varanda para o que ela se resume hoje em dia. E eu acho que é isso que Mas só entrando um pouco nessa questão, isso faz parte da nossa cultura, é da cultura. Não tá apartado da cultura. Nós estamos vivendo no pós-moderno. É uma sociedade líquida, babá. Então, essa questão da varanda, não é à toa que a varanda gourmet é a varanda que a gente tem varandas gourmets que são vendidas como produto de mercado. Faz parte da história. Isso não é uma inflexão na curva, é uma continuidade mesmo. A nossa sociedade é essa agora, é essa daí. Essa é a sociedade que é mais aparenta do que é, né? Ela quer aparecer mais do que ela realmente é. Então, tendo uma varanda gourmet, mesmo que eu não use, mas o meu apartamento tem varanda gourmet. Olha a superficialidade da relação com esse espaço. Então, faz parte da cultura, é cultural, né? Da nossa cultura do supérfluo, do superficial, do temporário, do fugaz, né? Nas relações e nos espaços também. Então, assim, eu acho que eu entendo que você tinha colocado, de repente, uma decepção, falar, poxa, mas aí você entrou demais no mercado, entende? Você se colocou como mais um a incentivar esse tipo de coisa. E poderia também não vamos julgar isso, né, assim, de não fazer. Mas talvez essa questão da análise eu acho interessante do sentido contrário. Essa varanda gourmet é utilizada, essa família aí dessa varanda gourmet, como que ela utiliza esse espaço? Ele é só de venda? Volta a minha questão inicial. Esse espaço é só para vender ou ele é utilizável? Tem alguma função social dentro da minha casa, do meu apartamento? Ele é um complemento para a minha área de lazer? Não é? Ele está ali meio, né? Ele fica ali meio como um enfeite todo esse espaço. Então não precisa de tanto equipamento, não precisa de tanta funcionalidade, porque ele não vai ser utilizado muito mesmo, né? É só para aparecer, entendeu? Então assim, é só para essa reflexão de continuidade, como essa varanda ela é utilizada, mais do que o que é de revestimento, entendeu? É mais interessante eu entender como é que ela funciona dentro do espaço dali, com os outros espaços. Talvez no futuro essa varanda gourmet tenha que estar mais integrada à cozinha do que à sala, porque ela tem mais função próxima à cozinha, né? Ela é um complemento, pode ser um complemento da área da cozinha, ao invés de ser um complemento da área da sala, né? Porque ela é um complemento da área da sala, porque a varanda está na sala, e aí eu só posso com esse aproveitamento da ocupação, tirar da varanda, então a varanda está na sala. Toda uma questão aí de legislação, toda uma questão aí de uso e ocupação que também interfere nesse espaço. Mas, de qualquer forma, não desmerece. Como eu falei, é um trabalho muito bom. O seu trabalho não é desmerecido por não ter isso. Eu acho que isso faria com que o seu trabalho fosse mais contínuo, né? Não teria uma ruptura lá no final. Esse final, para mim, é menos interessante do ponto de vista da discussão do que tudo que veio ao longo do processo. Só isso. Eu queria só complementar. Sim, não, só reforçando o que eu disse, eu acho que faltou mesmo essa crítica em relação ao que a varanda se tornou. Porque até durante o trabalho eu falo que há uma certa dissonância cognitiva sobre a varanda gourmet.
Porque você não precisa daquilo, as pessoas não precisam, porque da Varanda Gourmet. Elas querem ter, elas querem se amostrar para a sociedade que tem aquele produto. E, então faltou de fato essa discussão, essa crítica, esse olhar crítico meu sobre isso, no final do trabalho, mesmo que fosse só na conclusão. Valdeir, se você me permite, eu acho que eu não colocaria isso só na conclusão, não, tá? Eu colocaria em resultados de discussão, essa reflexão crítica, essa retomada histórica, e como eu falei, eu mudaria o objetivo. Eu acho que o objetivo principal, o objetivo geral seu, não é fazer um projeto de uma varanda tipo, mas promover uma reflexão, e aí sobre uma série de coisas, promover uma reflexão sobre a varanda gourmet, né, a continuidade histórica e as inovações que ela representa, e como um método, né, como um meio para você promover essa reflexão, você vai desenvolver um projeto de varanda gourmet tipo, generativo, né, com essa definição que o professor Spinacé colocou. Então, eu acho que o seu projeto ele seria uma ferramenta para promover essa reflexão. Por que eu digo isso? Porque a reflexão, eu acho que ela é muito importante no seu trabalho. Por isso que eu acho que colocar só nas considerações finais tira a relevância. Eu colocaria a reflexão no objetivo geral, e trariam muito dessa reflexão para os resultados de discussão. Na medida em que você vai apresentando o projeto, você pode ir trazendo essas reflexões. E aí o projeto é só um meio para se refletir, para se questionar a varanda gourmet. Mas Sugestões, tá? você fez um projeto de uma varanda gourmet com exemplos. Você pegou exemplos, como a gente faz outros projetos quaisquer, né? Você pegou estudos de caso, fez um estudo de alguns casos, alguns exemplos ali, analisou e propôs uma para inclusive para uma coisa existente. Você fez um projeto para um determinado pré-edifício, né? Para uma varanda que foi projetada, que já existe. Então, acho que é pensar um pouco isso. Para não mexer muito na estrutura, acho que acrescentar alguma coisa lá no objetivo é legal, né? Dessa questão, dessa análise. E talvez os títulos precisem mudar um pouco, só esses títulos, né? O que você está querendo com aquilo, né? Que eu acho que não é fazer um projeto tipo, não, nem um tipo de projeto, nem um projeto, nenhuma das duas coisas. Você propôs uma varanda, uma aplicação de uma varanda gourmet, dessa tipologia varanda gourmet, que a gente pode colocar a varanda como um tipo de varanda, uma tipologia de varanda, aí sim, num projeto específico. Você aplicou essa tipologia num projeto específico, entende? Não sei, aí sai lá do título, esse tipo sai do título do trabalho, né? E também dos subtítulos lá, né? Naquelas coisas. Eu acho que dá para você organizar com pouca coisa, você não precisa ter mudar muito o trabalho para ele ficar melhor organizado, no meu ponto de vista. Eu estou falando como analisando, na minha opinião, para ele ficar mais redondinho, vamos dizer assim. Essa é a minha opinião. Entendi. Beleza. Então eu vou, isso posto, vou convidar o professor João e o professor Pedro para ir lá para o WhatsApp, tá bom? E vocês me dão um tempinho aqui, que daqui a pouco a gente volta aqui, tá bom? Até já. Até já, Valdeir, até já.
E, pessoal, estão todos... gostaria de, como membro da banca, como presidente da banca, gostaria de agradecer ao professor Pedro Canal, nosso eterno coordenador, orientador. Ex. Não, vai ser sempre. Isso aí John Lemos, pelo nosso... John Lennon, por ter tido aí. Valdeir, parabéns pelo trabalho. E, em nome como presidente da banca, eu gostaria de declarar que seu TCC foi aprovado. Certo? Obrigado. Se você permitir, eu posso anunciar a nota aqui. Certo? Pode anunciar. Posso? Pode anunciar, pode. É com muita alegria que a gente anuncia que a sua nota foi 95. Parabéns pelo trabalho. Parabéns. Parabéns, Valdeir. Já vi um tapinha no ombro aí. Cara bonito para sair na foto, para só dar um print screen aqui para sair na foto. Beleza. Só gente bonita, hein? Valdeir, vamos convidar os alunos, se quiser falar um alunos? pouquinho, fica à vontade para a gente participar da outra banca daqui a pouco. Tá, eu gostaria de agradecer ao Spinacé, que me orientou. Eu comecei esse trabalho lá atrás, foi com a professora Iná. Então, ele focava muito na parte histórica, ele era totalmente histórico. Só que, desde o início, eu queria falar sobre a varanda gourmet. Eu queria ter um resultado. Não era bem o projeto, mas o projeto veio ao longo do tempo. E confesso que faltou esse olhar crítico sobre essa objetificação da varanda, em torná-la um produto, mas fiquei muito feliz com o resultado final, aprendi muita coisa durante o trabalho, com as falas de vocês agora. Pretendo continuar essa pesquisa de alguma forma, uma certificação, uma pós, algo do tipo, que me surgiram ainda muitas dúvidas, ainda mais sobre a varanda. E eu só queria agradecer ao João, ao Pedro, por terem aceitado, a todos os convidados que assistiram a apresentação também. Parabéns, Valdeir. Parabéns. Valdeir, eu que agradeço novamente, parabéns. E como a gente falou ali na salinha, né, no WhatsApp, eu acho que você demonstrou duas vocações fortes no seu trabalho. Uma vocação para seguir na carreira acadêmica, tá? Você não deve abrir mão disso. Eu acho que esse trabalho tem tudo para poder virar uma dissertação de mestrado em várias direções. Você pode se aprofundar para fazer um mestrado sobre as varandas gourmet da Grande Vitória. E um arquiteto de interiores, claro, né? Robert. Robert espírito aí, né, Robert? É o Robert que está aqui. Aí, tudo bom? Vamos te ver. Vamos ver vocês. Só de modelete nas fotos, no Instagram só de modelete, né? Legal, tudo bom, pessoal. saudade de vocês. Na sequência tem a banca da Luciana. Eu já coloquei aí o link. Podem, se vocês quiserem, podem ir para lá. Serão todos bem-vindos. Pedro, obrigado. João, obrigado. Estou na próxima também. Valdeir, beijo. Robert, beijo. Meninos que estão aí no link, beijo. Um abraço a todos. Spinacé, eu peço desculpas, mas eu tenho uma